não rato! Sou um rato, sim, North. Albert Einstein foi campeão de surf. Porque você é muito burro, cara. Isso não é verdade. Sua inteligência prova que o senhor não é rato. E é esse julgamento que vamos analisar. A gente só doe mais pra quem gosta de cultura pop, de direito, seja o que for. Inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito pra que esse vídeo chegue pra mais gente também. Deixa um like. Eu tenho que comentar pra vocês que faz muito tempo que eu queria falar sobre o Pink e o cérebro. Eu acho cada episódio mais maravilhoso que o outro e as maneiras que eles tentam de tentar dominar o mundo, tipo, genial. Pena que no final não dá certo. Pena não, porque daí vai ter outro falando de outras coisas. É fazer esta noite a mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Pra quem nunca acompanhou o Pink e o Cérebro, eu recomendo super. E eu acho legal que enquanto eles tentam dominar o mundo, ainda nos ensinam várias coisas sobre política, nesse caso trabalhista, direito e várias outras áreas. Gente, é muito legal. Muito legal. E eu encontrei justamente no episódio 2, em que fala de um julgamento trabalhista, que ele praticamente fez uma coisa assim surreal. Eu irei contar pra vocês como que se chegou a isso, tudo o que aconteceu, qual foi o plano dele. Eles estavam ali tentando encontrar outro plano para dominar o mundo. E nisso ele fala que ele quer tentar manipular todas as secretárias eletrônicas. Você imagina, naquele tempo não tinha internet. Era um negócio assim de telefone, de ter alguém falando por trás. Era algo de outro mundo. Era fantástico e maravilhoso. Iremos transformar o sistema de telefonia global numa imensa secretária eletrônica. E assim, eu acho que hoje em dia ele ia tentar ir pra canais, pro TikTok. Eu acho que isso que ele ia fazer. Dá um número de recados, elas ficaram ocupadas e incapazes de proteger a Terra. Ele disse que pra isso ele precisaria de muito dinheiro. E sendo bem específico dessa quantia aqui. Somente para montar o sistema, precisamos de $1.614.000. E coincidência ou não, eles ligaram a TV e tinha um cara falando que ele poderia ajudar todo mundo a conseguir tal quantia ao, no máximo, aquele valor justamente que ele precisava. Então pode ganhar até $1.614.000. Ele simplesmente disse que ele tinha que ir trabalhar. Tinha que encontrar algum lugar, ir numa entrevista. E pra isso ele tinha que se fingir de humano. Claro, porque ele sendo um rato não conseguiria nada. Acharia muito estranho. E também eu acho que pelo que ele queria, ficar como a gente era melhor. Vou arrumar emprego em uma grande empresa. Forjar um acidente e depois pedirei uma indenização. Ele acabou indo numa seguradora, a RE Seguros. Ele apresentou um currículo bem profissional, com faculdades boas, com experiências melhores ainda. Era como se ele fosse o gênio daquela área. Por isso, o próprio chefe resolveu que ia contratá-lo imediatamente. Bem-vindo ao mundo do RE Seguro. O cérebro é inteligente, o nome já diz isso. E acabou se adaptando muito bem ao emprego. Até falou com algumas pessoas. Lá eles justamente comentam sobre as regras. E tem uma que é assédio. E sobre assédio, salvo enquanto evitar contatos com seres humanos. Isso é o quê? É da hierarquia, né? Quando você é chefe de alguém e acaba ali, tipo, tentando, seduzindo. Isso, né? Seria um crime 216. Ele queria ficar longe disso porque o objetivo dele causar um acidente de trabalho. Porque a indenização que o cara da TV comentou era justamente nesses casos. Se machucou num acidente de trabalho? Então, pra ele ficar com uma humanoide não era importante. Só que passou um tempo e o chefe resolveu verificar as informações se eram verdadeiras, se não era. E ele descobriu que não havia ninguém com o nome dele. Gente do céu. Aí ele se viu em uma encruzilhada. Ele queria continuar ali o trabalho, ficar mais um bom tempo. Checagens. Nem Princeton, nem Harvard tem alguma ficha a seu respeito. Só que vendo que ele seria demitido e não querendo ter que procurar outro emprego para fazer o plano, ele resolve dizer que vai buscar ali a papelada. O mundo do RE Seguro está acabado. Só que ele chega na cozinha, aí que bota tipo um produto que ele fala que é de barbear, do micro-ondas até a mesa.
sai ali da fantasia dele de humano, fica só de rato, meio que fica ali no creme de barbear. O senhor cérebro estava no espaço ao meu lado. É tão inacreditável que o chefe não aceitou o pedido de indenização dele. Ele queria aqueles 1 milhão lá, que eu não sei nem direito de tão específico que é. Nós não pagamos. Eu o vejo na corte. Pelo nosso processo trabalhista, que é o CLT 140, fala justamente sobre esse. Como é mais, é 1 milhão de reais, de dólares, eu não sei. Então, é o processo mais alto que tem, que é o processo ordinário. O súmula vinculante número 22 do STF comenta que agora indenizações trabalhistas por acidente de trabalho é na justiça trabalhista, não é mais na justiça comum. E a alegação de ser um rato? Ora, senhor, são absurdas. Eles tentam primeiro um acordo, quando não dá, a parte do depoimento foi feito primeiro do réu. Pela nossa lei, quem faz as perguntas é o juiz, sendo que é requerimento dos advogados. Só que nesse caso, ele é interrogado, na verdade, pelo advogado do réu. E o cérebro, eu acho que se acha tão inteligente que resolveu que ia sem advogado. Eu vou contar pra vocês que isso pode ser feito na justiça do trabalho até mais ou menos quase na instância superior. Depois disso, tu tem que ter sim alguém encarregado. Cérebro, Meritíssimo, como esclarecimento. E nesse caso ele foi sozinho, tudo permitido, tudo certo. Compareceram, pega o depoimento, aí o réu pega e fala que ele era humano antes, que ele não é um rato. E no caso, o cérebro comenta que ele virou sim uma ratazana. Ele fala que esse é o propósito do acidente, dizer que como ele virou um animal, assim, é irracional, ele se transformou em outra pessoa, motivo suficiente para ter uma indenização máxima. E é isso que ele ia provar, que ele não era mais um humano. Ele ia pegar um raio-x que tinham ossos daquele tipo de animal, então provando de uma vez por todas que sim, ele tinha se tornado dessa espécie, porém não estava ali. Foi mostrado na cena seguinte que o próprio réu pegou e destruiu as provas. Este homem é um rato. Que o senhor nunca viu isso. Ali meio que chantageou o médico, pudesse dar aquilo e não tivesse chances nenhuma de comprovar o que ele estava falando. E por ele ter destruído um documento tão importante que ia prejudicar o cérebro, ele pegaria uns 5 anos pelo Código Penal, que é sim um crime. Você não pode fazer isso. Pode ser. Porém, ninguém descobriu isso, ele não foi punido. A coisa se seguiu. A audiência seguiu. Então, o advogado fala as provas dele. Diz que tinha ali uma foto com ele como se fosse um humano. E Quando foi a última vez que soube de um rato ganhando um troféu de boliche? isso não importa, porque ele era humano antes, mas agora é um rato. Antes ele podia fazer aquelas coisas, e aquelas provas são de antes. Então o advogado pega e tenta meio que rebater a parte de que o micro-ondas não faria com que ele se tornasse um rato. Era impossível, só traz ondas de calor. Vento produzindo calor? Não, rato! Ele falou que também tinha... Envolveu um estranho creme de barbear. Ele não teve mais o que falar, a coisa ia continuar. Enquanto isso, o Pink tava lá pegando a única prova que poderia provar que ele sempre foi um rato, que era a fantasia que ele deixou justamente no trabalho. Tipo, o cérebro pensa tanto por que ele deixou aquilo lá. E ainda o coitado do Pink teve que ir, entrou lá dentro, fez uma arruaça pela estrada. Nesse exato instante, estava lá o cérebro para ser interrogado. Em sua experiência com outros ratos, eles são inteligentes? O advogado pegou e falou pra ele: rato jamais seria tão inteligente assim. Que o senhor cérebro é inteligente demais para ser um rato? Ele tentou se fingir de burro, disse que ele não tem consciência nem nada, mas o advogado acabou pegando com várias perguntas em que ele fala: o Einstein é outra coisa. Coisas totalmente erradas para que o rato pegue na armadilha e fale. Então que a distribuição Fairy Dark é uma sopa de alho? Isso é absurdo. Acabou se entregando, pego na mentira. O juiz mal se importou com o que ele ia falar depois. Eu considero inocente a Fiero e companhia. E ainda disse que o condena a perjúrio, que é quando alguém no depoimento mente. Aqui isso não existe. Eu acho que não.
Eu o condeno por fraude, perjúrio. Porque aqui é só no caso de testemunha. Se for o depoente, não, porque você não pode produzir provas contra si mesmo. Então você pode ficar em silêncio. Eu acho que ele sim usou de má fé. Ele, na verdade, não era um humano antes, que era, na verdade, isso que eles deveriam julgar. Mas falaram que ele não era um rato, tipo... Claro que ele é um rato, aparência pelo menos. Pode ser julgado por conta da consciência, mas aparência de rato. Atesto que sua inteligência prova que o senhor não é rato. Usou de má fé. Mendes tinha que pagar multa 10%, um monte de coisa, por ter falsificado, ter colocado ali a prova ali do micro-ondas, que era mentira. E também o outro por ter ficado ali sem roupa. Rato obsceno, né, gente? Mas, sei lá, era um rato, pra ele era normal. Por aparecer nu em lugar público, podem prendê-lo. Espero que vocês tenham gostado, achei muito interessante. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Deixa um like. Beijinhos. Tchau.